harmonização facial ou desarmonização facial. A estética já está em alta há muito tempo, os procedimentos, mas algumas notícias surgem às vezes na mídia sobre excessos, profissionais não qualificados para o exercício dessas atividades. E hoje aqui no Saúde em Evidência, como nós pretendemos ser fonte de informação segura, convidamos a doutora Mônica Azulay, professora da UFRJ e da Souza Marques, já foi coeditora, tô tendo que ler porque é muita coisa, já foi coeditora de revista científica sobre dermatologia e é chefe de dermatologia cosmética do Instituto de Dermatologia Professor Rubem Azulay, onde acontece o curso de especialização em dermatologia aqui da PUC-Rio. Saúde em Evidência, onde você encontra informação confiável sobre saúde e bem-estar. Professora, muito obrigada por ter aceito o convite, estar aqui para bater esse papo com a gente. Eu que agradeço, Milene, sempre uma honra mesmo. Me preparando para esse bate-papo, fui olhar seu Lattes e tem um lindo histórico lá. Você pode contar um pouquinho, resumido para a gente, como é que foi a sua trajetória na medicina e da dermatologia? Claro. Então, assim, na verdade, eu nunca pensei em fazer dermatologia nem cirurgia. Então, foi, de uma certa forma, muito bom não ter tido um foco desde o início, porque eu gostei de ginecobstetrícia, eu gostei de doenças infecciosas, infecto-contagiosas, de clínica, de reumatologia, e eu ia aprendendo de tudo. Até que no 4º ano da faculdade, na cadeira de dermatologia, um professor, em todas as aulas, ele tinha uns 2, 3 alunos que ele perguntava, uma delas era eu, e eu era assim, muito tímida, né? E aí eu já começava a estudar na véspera pelo programa aula que ia ser dada, e aí quanto mais eu respondia, mais ele perguntava. Aí eu fui estudando dermatologia, e aí ele me convidou para acompanhá-lo no ambulatório, lá no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, desde o 4º ano. Ao mesmo tempo, eu passei pela cirurgia geral e um professor também da cirurgia me convidou para acompanhá-lo. E isso norteou realmente a minha vida, né? Então, eu sou muito grata nessa questão de ser professora. Eu gosto realmente muito de ensinar. Você sabe como meus alunos me adoram. É a diferença, né, que um professor faz na vida, eu fico, né? Porque eles fizeram, e esse professor da dermato fez toda a diferença na minha vida. É verdade. Teve a primeira vez que eu tive aula de física, eu queria fazer astronomia, porque eu fiquei encantada. Mas foi só um ano, depois os professores foram tão ruins que eu peguei a versão física, virei jornalista. Mas a diferença do professor, né? E hoje você é professora também de várias faculdades, né? Eu me aposentei na UFRJ, e aí tinha uma demanda sempre de ir para Santa Casa, pelos alunos, né? Enfim, todo mundo. E aí eu ponderei, não quero tirar ninguém do lugar que já está, isso nem é justo, nem eu quero isso. Eu tive a ideia de criar uma pós em cosmiatria, uma pós da pós. Então, por quê? Porque a formação, para quem vai fazer a área da dermatologia cosmética, como qualquer outra área, tem que ser muito sólida, né? Então, depois dos 3 anos de pós-graduação, de residência, o aluno vai e faz a pós em cosmetria, ou se ele já está cursando, né, uma residência em dermatologia, ou até mesmo em cirurgia plástica, que são áreas que têm muitas afinidades. Nunca, né, para de estudar, né? Sempre nunca. Olha, eu adoro estudar. E isso é muito interessante que você falou, Milene, porque assim, eu fico impressionada que hoje em dia, com tanta tecnologia e facilidade ao acesso das informações, eu comparo quando eu fiz o meu mestrado para levantar um artigo, a gente suava frio, já no doutorado era dar um toquezinho, me vinha tudo. Apesar disso, as pessoas não estão tendo... Tem muitas informações, mas não tem profundidade, né? E eu, quanto mais eu sei, mais eu quero saber, porque eu vejo que eu não sei tudo, eu quero ir mais adiante. Né? O mundo vai cada vez se abrindo mais, né? Com certeza. E aí a gente, assim, o objetivo, né, o tema é a harmonização facial. Mas esse é um termo muito recente, que na verdade vem da dermatologia cosmética, né? A senhora podia comentar um pouquinho sobre esse início? Sim. Então, a dermatologia
como especialidade, é uma especialidade que lida muito com a questão inestética, porque você visualiza tudo na pele, é o maior órgão que tem no corpo humano, né? E então essa questão já é vivenciada e até muitas vezes criada, desenvolvida pelo dermatologista, né? Que entende muito de pele e porque não é só compreender, saber injetar uma substância, entender o que você está fazendo, ter conhecimento das doenças que possam invalidar certos tratamentos ou, ao contrário, validar alguns deles para trazer qualidade de vida melhor para o paciente, porque a gente anda vendo, né, nas mídias sociais tanta gente prejudicada. Sim. Que, na verdade, são feitos a grande parte, a Sociedade Brasileira de Dermatologia já fez um levantamento, quase nada é relacionado ao dermatologista ou até ao médico. São outras especialidades. Com todo respeito, se você tem a capacidade e a competência, né, mas a gente sabe que essa competência ela vem seguindo uma formação sólida. Tem um programa, né, que você tem que passar né? uma quantidade, um nível de conhecimento, né? E aí, esse termo harmonização, por um lado, não é tão ruim no sentido de que a gente sabe que existem proporções antropométricas e anatômicas numa face humana, que inclusive é diferente a mulher do homem. Por isso que a gente tem que ter esse conhecimento para não fazer o mesmo tratamento que faz uma mulher. Até o famoso botox, a toxina botulínica, né? Ela é feita de forma diferente, não só em cada sexo. O masculino tem um tipo de sobrancelha, a feminina tem outra, mas até individual, porque às vezes uma paciente feminina ela tem um aspecto mais masculinizado e você tem como minimizar isso. Então é todo um conhecimento, né, que você pode entender que você está harmonizando aquele rosto. Só que não ficou muito bem-vindo porque foi criado esse termo fora do ambiente médico e trouxe muitas situações difíceis para o paciente, né? Agora se fala em desarmonizar. Tudo isso são termos midiáticos, né, Milene? Porque, na verdade, você sabe, eu já faço isso há 30 anos, quase, com ácido hialurônico, a toxina botulínica, essa faixa, 28, 30 anos. Mesmo o bioestimulador que eu uso, tem 25 ou 26 anos que eu uso o mesmo produto. E agora que está sendo E na verdade, né? Você só melhorava a autoestima. E não é um paciente que vinha só para isso. Ele vem para ser tratado por você examina a pele dele, como a gente conversava há pouco. Uma paciente que veio fazer a sua toxina botulínica, eu vi que ela não era examinada há 3 anos, eu falei, opa, vamos examinar também. E descobri o melanoma. O paciente, a gente fala muito da educação do paciente, né? Porque as pessoas têm acesso à informação e aí elas já chegam no consultório dizendo, eu vim aqui para fazer botox, né? Aplicar a toxina botulínica. Mas se é um profissional que não está habilitado para fazer uma outra avaliação, ela perde isso, sim, né? Sim. Eu, felizmente, claro, eu tenho um viés, né? Porque eu comentei, né, contigo há pouco do meu início de carreira, como eu norteei ela, sempre validando uma consulta dermatológica, médica. Nunca faço um procedimento, na grande maioria das vezes, num paciente de primeira vez. Eu situo ele em relação a tudo isso, mas primeiro examinar ele como um todo. Então, ninguém chega para mim para marcar, olha, eu queria marcar sem eu conhecer. Porque não é todo mundo que vai poder fazer esses tratamentos. Ele pode estar tomando medicações ou ter doenças, eu estou generalizando. Sim. Mas de fato tem isso. E quem tem que avaliar qual procedimento que é indicado para aquela pessoa é o profissional, é o médico habilitado, né? E aí é que vem a história. Eu não tenho essa questão, felizmente, porque eu fui, assim, norteando pelo boca a boca. A mídia social, tudo bem, faz parte, eu acho que é uma ferramenta boa quando bem utilizada pelos que estão começando, mas tem que filtrar muito essa questão.
Entender que aquele médico ou qualquer profissional que tem 1 milhão de seguidores não é necessariamente o melhor. Né? Eu conheço médicos de excelência que estão com um consultório lotado e que não tem nem a mídia social. Sim. Eu tenho a minha até fechada, porque eu tenho os alunos, os meus pacientes mas não me dedico a isso. E não é por aí. Porque a gente, infelizmente, vê um fenômeno que está acontecendo chamado de Dunning-Kruger, que é um fenômeno, que é um viés cognitivo. O que significa isso? Pessoas que não têm competência em um assunto se acham competentes e entendidos mais do que o médico que estão consultando. Então, outro dia eu atendi um paciente muito querido, ele até no final do exame, ele falou: Mônica, você sabe que além de dermatologista, você é minha médica, né? Aí ele me mostra a mão, ele teve uma artrite no dedo, no segundo dedo da mão, e disse que era uma artrite diagnosticada, falada, foi tratado por 1 mês, desnecessariamente, com todo respeito, porque era uma artrite relacionada a uma infecção sexualmente transmissível. Você sabe que eu trabalho com isso, eu escrevo capítulos sobre isso, e até humildemente falei: olha, com todo respeito, como é que foi feito esse diagnóstico? Porque eu perguntei as características, você teve isso, aquilo, né? Não, ele não tinha tido. Eu falei: não pode ser. Mas na ressonância magnética deu. Aí, deixa eu ver a ressonância. Eu não sou especialista em absoluto, mas o laudo estava sugestivo e botou 3 doenças possíveis. Uma delas, quando é que você vai fazer o diagnóstico dessa infecção? Por uma sugestão. Eu falei: e a sorologia para essa doença? Não foi feita. Faz. Aí, passados uns dias, ele me manda negativo, como você falou. Então, eu nunca tive? Não. Então, assim, primeiro, tratar exame não vale. Achar que pegar um exame de sangue, o próprio paciente já entende porque tem aquelas referências, não é absolutamente assim. Né? Isso é uma média da população e tem outras nuances para julgar. Mas, ainda por cima, né, acreditar, né, e duvidar da sua palavra, não, eu lido com isso. Fez o exame para isso? Por isso é importante, né? Eu ia até perguntar como é que era o processo, né, da formação dos médicos e dos dermatologistas que são habilitados para essa prática, mas até nesse processo de formação, né? Porque o médico, ele precisa, você é dermatologista, mas o paciente te traz demandas que você, oficialmente, pela universidade, pela sua graduação, você deveria saber. E se você não tem o conhecimento, não estuda ou foca demais, essa questão da formação, você é exposta diariamente a diversas informações que demandam de você estar preparada até para poder dar prestar um atendimento melhor para o paciente, né? Não, com certeza. Então, o médico precisa de 6 anos para se formar médico generalista. Então, já tem uma formação, uma base clínica razoável, obviamente. Depois disso, aí é que ele vai escolher a especialidade. Na questão da dermatologia, ele precisa fazer mais 3 anos de uma residência ou uma pós-graduação. Se submete a uma prova que é até muito difícil, aliás, sempre aquele estresse todo ano dos alunos que passam maravilhosamente, mas tem esse critério. E aí eles vão se especializando dentro da especialidade, né? Outras especialidades, a cirurgia plástica são 5 anos, a neurocirurgia, 6 anos. Né? Depois de ter feito cirurgia geral. Exato. Então, assim, é muito sólida. Volto a dizer, eu contei de uma paciente que tinha uma assimetria facial, né? Que já tinha ido em várias clínicas, teve um custo alto de tratamento, e quando ela veio à consulta, eu falei: olha, isso eu vou fazer, corrigir. Corrige agora? Tudo bem. Abri essa exceção porque era uma angústia dela, e apesar de ser algo médico, claro que era estético. Ela não sorria há anos, né? E devolver isso a ela foi fantástico. E nem só estético, a parte mental também, né? Com certeza. Da autoestima, da segurança, que afeta também, né?
E os impactos dessa qualificação na segurança e na eficácia dos tratamentos? É outra história. Infelizmente, eu tenho visto pacientes que chegam de primeira vez com complicações desses procedimentos, que não era para acontecer. Mais recentemente, nesses últimos anos, isso vem acontecendo. E aí a mídia também faz aquele alarde, né, justo, mas tem que mostrar o lado bom disso, que a gente faz há quase 30 anos, há uma melhora da qualidade de pele, você realmente devolve as estruturas que você perde, que são os compartimentos de gordura que vão sendo reabsorvidos ao longo do tempo. Com isso, você mantém a estrutura facial. É incrível, não sou eu que criei isso, são estudos científicos lidos em revistas sérias, médicas, que se aprofundam. A gente tem que estudar muito. E ter um follow-up longo, um acompanhamento. Então, assim, o ácido hialurônico existe há quase 30 anos, a toxina botulínica também, quase isso, o bioestimulador, 25, 26 anos, isso é excelente. Eu sei, ao longo desse tempo todo, a evolução, se houve uma grande complicação específica, o que está acontecendo não é a má utilização do produto, erradamente. Como eu te falei, não basta só injetar o produto, você tem que saber várias áreas ali relacionadas de competência para estar fazendo bem feito. Porque nem uma toxina, por incrível que pareça, a gente comentava há pouco, né? Quando eu tratei você falou que todo mundo te achava bem, mas não sabia dizer o que era. Sim. Você mesmo viu eu fazer de formas diferente. É que eu vou olhando, eu vou entender. Eu entendo. Isso que era porque eram dermatologistas. Exato. A vantagem de você, quando você conhece e você sabe, né, dos riscos, aí você conseguir escolher melhor os profissionais. E dizer que é um excesso é porque está sendo feito errado, porque eu tenho um estudo até publicado em 2015 numa revista americana que é tida como a segunda melhor dentro das revistas mundiais, onde a gente publicou, fui eu, colegas da Unifesp e da USP, acompanhando pacientes por 1 ano e meio, com toda a metodologia, por 1 ano e meio, e a gente viu a melhora da qualidade da pele. Isso é fato, e tantos outros estudos, além do nosso, obviamente, que demonstram com robustez a nova formação de colágeno. Então, assim, eu não me submeti até hoje a uma plástica. Ela é a primeira opção, ela é soberana, mas você sabe que ninguém mais precisa, como na época da minha mãe, se operar com 40, 50 anos de idade. Hoje as pessoas estão indo para a primeira plástica, às vezes com 65 anos, e com detalhe, o cirurgião plástico trabalha em conjunto com o dermato e agradece a pele mais espessa, muito melhor para ser submetida. O resultado vai ser melhor, né? Até para cirurgia plástica. Você mencionava sobre os excessos. Como é que os profissionais, os dermatologistas, os médicos, podem ou conseguiriam ajudar no dia a dia, né, do consultório, a minimizar esses excessos? Então, bom, primeiro é a informação, e eu acho que o próprio paciente, ele tem que entender quem ele tem que procurar. Se é um problema relacionado ao aspecto visual, à pele, você vai procurar um dermatologista ou um cirurgião plástico, claro, mas até outras especialidades, em geral, não faz muito sentido. É óbvio que, por exemplo, o oftalmologista, ele vai tratar também dessa região, ele muitas vezes faz a blefaroplastia também com competência, mas é focado. Na questão da pele, não tenha dúvida, é muito óbvio para mim, né? Você vai vamos lá, saindo da questão médica, assim, você tem um problema no seu carro, você vai chamar o pintor que pintou a sua casa? Não. Ou o mecânico do seu carro vai pintar? Então, cada um no seu quadrado, é verdade. E no dia a dia com os seus alunos, como é que é a orientação para que eles consigam
não cometer esses excessos? A gente tem uma pós-graduação onde a gente faz um treinamento hands-on, onde eles vêm, a gente e eles fazem sozinhos, eles já saem muito bem preparados. Mas eles já têm uma formação, ou já estão cursando, né, a residência ou a pós-graduação, ou já cursaram, e eles aprendem num instituto de referência, né, na América Latina. E até no trato com o paciente também? Claro, claro. E assim, comentar que não é um curso de fim de semana, né? Infelizmente, a gente vê hoje em dia o Instagram parecendo uma faculdade de medicina, em absoluto. Não é? Não é, eu já vi notícias. Vender curso de todo mundo. Eu fui de um tempo que a gente fazia concurso para ser professor. Havia uma formação, uma preparação. Depois que eu passei, eu fiz mestrado, doutorado, também para saber cada vez melhor ensinar. Então, assim, toda carreira tem um tempo, né, de formação, jornalismo, né, tudo, obviamente. Sim. Eu estou aqui comentando porque eu sei que você é uma excelente jornalista. Obrigada. Mas quantas coisas você não foi se aprofundando para chegar hoje aqui? Não é do dia para a noite, não foi assistindo vídeo, né? E o que eu falo para os meus alunos é que, na verdade, tem que passar credibilidade. A cosmética foi a última subespecialidade minha. Óbvio que eu comecei muito nova, né? Porque eu já entrei na faculdade muito cedo, com 26 anos já era professora. Assim, eu tive essa sorte, digamos assim, de ir muito reto, né? Então eu comecei já em clínica dermatológica e cirurgia por conta daquele meu professor. Sim. E ele me pediu que eu abrisse o setor de dermatologia cosmética na UFRJ, que isso estava começando há uns 30 e tantos anos atrás. E eu até não me interessava muito, olha que curioso. Eu falei, olha, então vamos combinar algo, eu vou fazer pesquisa para validar ou não os tratamentos. Muitas das pesquisas publicadas, eu comecei querendo desmistificar. E aí, tirar a prova real. Exato. E aí, na pesquisa, eu fui vendo que não, né? Então, a gente tem que se aprofundar sempre no conhecimento. Então, quando você tem todo esse escopo, essa formação, a credibilidade passa naturalmente quando a gente fala, né? Você passa a segurança e a confiança para o paciente de que é aquilo, que você sabe o que está falando, né? Falando das substâncias que existem há muito tempo, existem também as substâncias que têm sido sinalizadas, né, pelos órgãos, como o polimetil metacrilato. Quais os maiores riscos que a senhora destacaria quanto ao uso dessa e outras substâncias em tratamentos estéticos? Olha, o PMMA, como é conhecido, o polimetil metacrilato, ele é um acrílico, né? E, por coincidência, eu logo conheci, porque eu trabalhei no início da minha carreira com pacientes HIV positivos e com SIDA, AIDS, né? Então, o que aconteceu? Naquela época, os antirretrovirais utilizados, eles faziam consumo de gordura facial que estigmatizavam aquele paciente. Você logo andando pela rua, você via, é um paciente que tem AIDS. Já era tudo tão doloroso e já tinha o ácido hialurônico, mas para preenchê-lo, né, devolver aquele volume perdido com os medicamentos antirretrovirais, sairia muito caro. Precisaria de muita quantidade. E aí a Anvisa liberou para esses pacientes o PMMA, porque ele é um produto barato e a gente podia usar muita quantidade. Eu, particularmente, eu não gostava muito da qualidade do produto e ele é um produto definitivo. Infelizmente, naquela época, eles não tinham uma sobrevida, era pequena, né? Mas o fato é que hoje, graças a Deus, tem. E um produto definitivo não significa que a sua ruga, né, definitivamente não vai mais aparecer, porque o processo de envelhecimento ele continua acontecendo. Sim. Significa que aquele produto está para sempre no seu organismo. E a questão do PMMA é que ele estimula uma reação imunológica onde há formação de caroços no rosto do paciente. Não são todos,
mas muitos pacientes eu tratei, né, que vieram de outros lugares com essa complicação, tem tratamento, não é para ficar apavorado, mas é chato, porque mesmo fazendo a cirurgia, você vai restar um pouco do produto, não consegue remover ele todo. E basta ter um pouquinho, uma poeirinha, quando você tem um estresse físico, um estresse emocional, pode ser qualquer um, você reativa aquilo. E pior do que isso, de certa forma, hoje em dia já se demonstrou que grandes quantidades estão sendo colocadas, principalmente no tratamento da região glútea, né, para preencher, fica até bonito ali na hora, né? Quando fica muito assim é porque é PMMA. E ele acaba migrando também para o rim. Então, muitas vezes o paciente tem uma insuficiência renal, 8, 10 anos depois, ele não vai nem saber que foi pelo PMMA, isso já está comprovado. É um produto que tem que ser banido, não tem mais porquê. E também tem a questão das farmácias produzindo, né, substâncias manipuladas que sem autorização. Isso também é um grande risco, né? Muito. Por quê? Esses produtos, toxina botulínica, ácido hialurônico, tem toda uma ciência, obviamente, né? Então, tem grandes laboratórios fazendo produtos de alta qualidade. Infelizmente, o mundo, né, do jeito que tá realmente um problema, né? Inclusive, a falta de respeito com o próprio ser humano, onde não se pode fazer isso numa farmácia de manipulação. Primeiro que não tem autorização, e aí fica pior ainda, não é uma farmácia boa, respeitosa, que tem, né, a vigilância ali e tudo. E são produtos que já teve até intoxicação pela toxina botulínica, botulismo, quando na verdade isso jamais aconteceu em toda a história da toxina botulínica feita por grandes laboratórios. A dose para você ter botulismo é tão grande, mas tão grande que a gente nem consegue chegar nem na dermatologia, nem na fisiatria, que utiliza doses altíssimas. E aí acontece num paciente que é aplicado no rosto um botulismo. Então, tudo que for muito barato é para desconfiar, né? É importante. Isso tem um custo, né? Não é caríssimo, mas também não é baratíssimo. Sim. Né? E o profissional, ele tem acesso, ele sabe. Ele tem uma média, né, dos valores, para assim, como é que eles podem saber? Assim, ele não vai ser enganado, né? Se ele compra algo que está falsificado, errado, ele sabe o que está fazendo, né? Se for muito barato, ele tem a chance de até desconfiar, mas às vezes nem é muito barato. E aí como faz? Vai num médico de credibilidade eu estava falando até do ponto de vista do profissional frasco. Que compra. Mas tem frasco das grandes empresas forjado, falsificado. Aí é ter um bom fornecedor, né, de confiança. Não, o médico sabe como comprar e não errar. Óbvio que eu compro direto do grande laboratório. Sim. Não vai passar ninguém. Ele não tem como dizer que foi enganado. Uma vez até me aconteceu, uma pessoa vir e me vendeu o produto do laboratório, mas era ele que estava vendendo e saía mais barato. Eu falei, não, muito obrigada, gente. Óbvio, né? Não precisa nem... Então, o paciente tem que ir numa indicação. Não é porque viu lá no Facebook, ou no Instagram, ou TikTok. Não é por aí, né? Vá por indicação. Ou coloque, dá um Google para ver, né? Mas usa já a favor, que quer usar, né? Tem essa informação. Acesso à internet, a informação, veja usa o currículo. Ainda assim, o melhor é realmente você ter uma indicação de alguém que ficou bem, não teve complicação nenhuma. Até porque, e assim, as pessoas botam as informações que elas querem, Exato, né? É bizarro. Você vê cirurgiões, médicos dizendo, bota lá que ele é titular de determinada sociedade. Prêmio que, na verdade, não tem nada de Vai no site da sociedade, eles divulgam os nomes dos médicos que são titulados, credenciados, né? Não, eu tô no meio, né, de uma geração, né, de ver essa situação atual,
Na minha época, se você falasse uma frase, lugar que fosse, tinha que comprovar, dar todos os detalhes, todas as referências. Hoje, a pessoa vai ali e fala disso e todo mundo acredita, ainda vai em você, eventualmente, para dizer que não, mas o doutor fulano de tal, que tem 1 milhão de seguidores, tá bom. A gente está aqui falando sobre as substâncias e procedimentos, tratamentos que já existem há muitos anos. Mas eu queria saber, assim, e tem avanços técnicos na área de dermatologia cosmética que a senhora destacaria? Olha, a gente tem os aparelhos, né, como eles chamam lá nos Estados Unidos, os devices, de uma forma geral. O laser, a luz pulsada, eles também colaboram e ajudam muito. Mas também tem sido, muitos aparelhos estão sendo lançados, não dá nem tempo, às vezes, desse follow-up, já tem um novo, já tem um melhor em 1 a 2 anos. Né? Agora, tem outros que não, né? Que estão aí já há bastante tempo, claro, sendo atualizados como tecnologia. Então, o laser de pelo revolucionou, não tenha dúvida. Tem a luz pulsada para manchas, para pequenos vasinhos, que são as telangiectasias. Tem muita coisa boa. Mas também nem tudo vai ser perfeito, né? Tudo que muda muito rápido significa que não está sendo bom. Sim. Porque... Aí eu volto para a toxina botulínica, que até hoje, né, está aí o ácido hialurônico, está aí o bioestimulador, está aí. Máquinas muito boas ficaram. Mais do que comprovados, né? Estudados. Tem muito estudo com toxina botulínica, com ácido hialurônico, com bioestimulador, com aparelhos muito bons. Mas tem que saber discernir. Isso é o profissional da especialidade. Então o paciente não tem que ele tem que ir no bom profissional. E para o futuro, tem alguma mudança que a senhora acha que vai impactar na rotina clínica dos dermatologistas? Olha, a medicina está sempre avançando, por isso que a gente não para de estudar, né? Então, com certeza vai vir, mas sempre lembrar que tem que vir com robustez, com tempo de acompanhamento. O mais novo não quer dizer que é o melhor, né? Em relação à inteligência artificial. Hoje em dia é super ela é fantástica em muitas situações. E as pessoas acham que vai substituir tudo, né? Não vai. Se é uma área, né, uma profissão que, em certas especialidades médicas, eu até acho que vai até diminuir a necessidade. Mas onde é que vai estar a empatia na área oncológica, ou mesmo num câncer melanoma de pele? Eu opero tanta gente, o impacto... A pessoa com melanoma ela pode morrer em poucos meses, tem metástases, né? E o acolhimento, isso tudo não é dado por uma máquina. E até vou aproveitar para falar que eu oriento pesquisa ainda agora na Santa Casa. Então, tem uma questão do mapeamento das pintas. Sim. Bacana, né? Um software, uma inteligência artificial, tá? O que significa isso? Ela tem basicamente 3 boas indicações. Uma delas é a síndrome do nevo displásico. O nevo displásico, ele é uma lesão que tem potencial de se transformar em algo maligno como um melanoma. E a pessoa fica, muitas vezes, com muitas lesões, tá? É uma síndrome, tem uma herança genética, enfim. E aí, uma das indicações, por exemplo, eu operei uma ex-aluna minha, um melanoma, e ela tem síndrome do nevo displásico. E então eu recomendei. Ela me volta com o exame 1 ano depois, indicando 5 lesões para serem retiradas. Eu olhei clinicamente, eu falei, nenhuma dessas é. Eu rasgo, porque eu sou muito clínica, olho clínico. E eu falei, você não vai ficar tranquila, né? 30 e poucos anos, uma filha pequena e tirou um melanoma tão jovem, médica. Vou tirar uma para você ver que essa que está indicando, obviamente não deu nada. E aí eu falei com uma colega minha, que trabalha muito com essa questão, porque eu falei, olha, eu inclusive estou recebendo muitos pacientes de primeira vez,
porque fazem esse exame achando que é o suprassumo. E aí tem que retirar 3 lesões sugestivas de um carcinoma basocelular. O paciente chega em mim, sem brincadeira. Não tem nenhum. Eu falo, não tem. Eu falo, gente, às vezes tem uma lesão, mas não é, ou até não tem. Por quê? Porque ele é um software. E aí, vamos lá. Quando você tem um fotoenvelhecimento, aquela pessoa clara, que pegou muito sol, que já está um pouquinho mais velha, ela tem algumas alterações que também podem aparecer num tipo de câncer de pele. Ele é um software. Você deu, né? Claro, ele tem que ser melhorado, ele precisa ser aprimorado. Mas você vê como, eu não estou tirando o mérito dele, mas ele é um exame. A gente não trata o exame. Ele é uma ferramenta para complementar, se necessário, a sua dúvida clínica. Mas outro dia eu atendi uma paciente também de primeira vez, ela sentada, com a perna assim, estava com um vestido, e ela me falou que tinha havido do mapeamento que a lesão da perna tinha sido, inclusive, notada que precisava acompanhar ou tirar. Eu, sentada assim, eu falei, olha, eu vou te examinar, obviamente, toda, mas daqui eu já posso dizer, essa lesão é totalmente benigna. Claro, eu fui examinar, clinicamente já vi que não era, ainda botei o dermatoscópio, que é uma ferramenta, mas é complementar, né? Então, está se perdendo muito isso do diagnóstico clínico e se tratando muitas vezes o exame, como foi o caso da artrite do paciente. Sugeriram uma artrite por uma IST. Sugeriu, entre outras coisas. Tem que saber avaliar, avaliar o paciente. O exame a seu favor, clínico, né? E um exame ele não é verdade absoluta. Óbvio que não. Né? E às vezes é isso, paciente, as pessoas pegam um resultado do exame de sangue e vai lá, o que está dizendo, o que pode ser. O detalhe do mapeamento, para as pessoas entenderem que não é para sair aí fazendo todo mundo, porque inclusive é caro, e o paciente acredita erroneamente naquilo, quando deveria acreditar no seu médico bom clínico, porque muitas vezes tem muito e eu estava falando dessa minha colega, que ela trabalha, ela é especializada, ela falou assim, Mônica, está dando muito falso negativo e muita gente sendo cortada desnecessariamente, fazendo várias retiradas desnecessárias. E cabe a pergunta, e será que os que são realmente, será que ele diagnostica? Não, claro, né? Claro, ele vai indicar muitas vezes, né? Mas assim, não é pelo exame. Primeiro, né? É claro que o exame, para selar a minha suspeita clínica, é o histopatológico. Tirei a lesão, vi no microscópio, esse é intermediário, ele tem chance de errar. Sim. E, de novo, não é um software que está vendo no microscópio, é o especialista humano. Sim, que foi formado, que tem anos de experiência, que estudou e sabe, está preparado para aquilo. Para quem está escutando a gente, para os médicos e estudantes da área, assim, quais são as dicas que você dá para que ele se torne um médico competente? Sempre se submeter, depois que se formar, a uma residência, uma pós-graduação naquilo que ele queira fazer, né? São 3 anos no mínimo, até mais em outras especialidades. Isso é a primeira. Não dá para sair como um médico generalista, você não tem quase experiência de nada, você vai aprender tanta coisa ainda, né? E cada especialidade é um mundo. A dermatologia é a especialidade clínica que tem mais doença descrita. Obviamente não à toa, porque na pele a gente vê, mas assim, olha quanta doença a gente tem que conhecer, né? E dentro da oftalmologia, otorrino, neuro, você tem que se especializar naquilo por anos. Não tem como. Não é um curso de fim de semana, não é uma pós de quinta, sexta e sábado. Não é isso. Dedicação. E é viver num hospital, vendo pacientes. Eu me formei na UFRJ e eu ficava muito mais nas enfermarias, naquela época a emergência funcionava ali do que na sala de aula propriamente. Eu confesso isso. Mas eu aprendi tanto ali, né, vendo tantas especialidades, isso foi fantástico. A prática hoje em dia estão abrindo muitas faculdades de medicina
mal tem hospital, é salinha de aula. Medicina não é isso, medicina é você viver. E olha, eu me lembro, quando eu fui para o hospital universitário, foi do 2º ano e meio, a gente começava aí a fazer o histórico do paciente, chama anamnese e tal. No 3º eu já comecei a acompanhar um residente na emergência. E aí teve um paciente com cirrose hepática. Eu fui ter aula de gastro no 4º ano. A aula que o professor deu teórica, muito boa, né? Aliás, foi um querido professor, o professor Marcos Túlio, que eu já sei que tem um filho com o mesmo nome, que é excelente também. Eu já sabia, ele ia falando e eu ia revivendo tudo que eu vi, né? 1 ano, 2 anos antes. Você não esquece nunca mais quando você vê aquela doença, o paciente. Aí você vai para o livro estudar ainda mais, é perfeito. Faz toda a diferença, né? Porque complementa, as coisas passam a fazer sentido. Porque só na teoria, às vezes, você não consegue imaginar como é que é na prática. E a questão que a medicina não é uma ciência exata. Então, até nos livros, o que está escrito, e eu falo para meus pacientes na minha pós, eu não quero que vocês tenham só aula comigo. Eu não sei tudo. Eu estou sempre aprendendo. E eu acho isso uma delícia. É claro que tudo que eu sei eu vou passar para vocês, porque eu fico muito feliz em ver o aluno com um trabalho digno e viver disso. Para mim isso é muito importante. Eu sempre tive a minha independência financeira e eu acho isso fantástico. E eu quero, já também, eu quero dar isso mesmo. Os alunos, eles sabem disso. Mas é o que eu falo. O que eu estou fazendo aqui, do meu jeito, vocês têm que criticar. Positivamente ou não. Então eu vou também trazer outros colegas que eu sei que, né, são muito bons e vocês vão aprender o melhor dos melhores. Mas tenham seu pensamento crítico. Não, eu gosto disso da Mônica, mas eu gosto daquilo do outro professor que ela trouxe. Então é ampliar essa visão. E cada paciente é um paciente. Eu me lembro de um caso no Fundão de uma paciente que veio 15 anos depois de ter operado um melanoma gravíssimo, invasivo, numa área que era acral, era no pé, região plantar. Ela operou, nunca mais voltou. 15 anos depois é que eu recebi essa paciente, já como professora, porque ela sentiu coçar aquele local e resolveu ficar preocupada. Gente, ela estava curada. Para você ver que até isso, a medicina nunca... não é uma ciência, ela se curou. É verdade. Até o desconhecimento dela, né? Eu acho que ajudou ela a não ficar tão preocupada. Fantástico. E você falando dessa troca, eu lembro de já ter ido lá no Instituto Azulay e ver as sessões clínicas, né? Que onde os alunos participam, mas os professores também, e a troca que existe ali contribui muito para a formação, muito, né? Eu me lembro quando eu estava terminando a residência, eu falei, gente, eu não estou pronta. Eu não me sentia pronta, eu falava, eu tenho que ficar nesse hospital universitário ainda aprendendo muita coisa. E assim, se for possível para o médico acompanhar sempre um hospital universitário, um hospital, enfim, nossa, é o melhor dos mundos. Porque ele tem a oportunidade de ver uma grande variedade, né, de doenças, situações, tudo. E que é o que vai formar ele. Não né? É ficar só no consultório, fazer um cursinho de um fim de semana. Não é por aí, né? É verdade. Tem que filtrar isso, né? Como tem que filtrar os artigos científicos. Não é porque um artigo científico, até científico, foi publicado dizendo que é assim. Não, você tem que ver se essa técnica, ou o que ele fala, é reprodutível, já foi feito, foram feitos outros artigos validando ainda mais. Saber analisar um artigo científico. Porque existem várias denúncias até, né? De revistas vendendo para são as predadoras. Agora, você vê que o mundo mudou com essas mídias sociais, é impactante. Então, ele já sabendo, né, dessa vaidade do ser humano, ele virou um mercado. Você publica aqui e aí a pessoa coloca meu artigo publicado. A gente que né, estuda muito, pesquisa, publica, a gente sabe que aquela revista não tem nem impacto nenhum, mas é até escrita em inglês. Nossa, que bacana. Não é por aí.
Sim. né? É saber avaliar também aonde está pesquisando, qual é a fonte e ter o senso crítico, Tem né? que ter o senso crítico, porque é muita informação, mas não tem o aprofundamento do conhecimento. Sim, verdade. Professora, muito obrigada pelo seu tempo, por essas informações riquíssimas, por estar aqui com a gente. Obrigada. Espero que volte ainda, porque eu sei que a senhora é como se fosse um livro Imagina! com muito conteúdo e que tenho certeza que quem está assistindo a gente está encantado e querendo te ouvir mais. Milene, é um prazer. Eu realmente adoro ensinar. Pode contar sempre comigo. É muito gostoso ver profissionais também na área de jornalismo sérios, querendo trazer a informação verdadeira, né? E não só chamar atenção para aquilo e muitas vezes, né, com um interesse por trás. É isso, a gente precisa de profissionais com credibilidade em todas as profissões. Parabéns para você também. Muito obrigada. É isso, porque às vezes o assunto sai e as pessoas ficam comentando. E aí, aquela informação que está circulando, ela é confiável? Exato. E aí, como eu aqui tenho a honra de ter acesso a pessoas inteligentes e profissionais que eu sei que têm competência, podem falar sobre aquilo, é um prazer ter você aqui e os outros professores que já aceitaram conversar com a gente para esclarecer. Sim. Levar Então, mais para quem informação. está nos escutando, entender que as técnicas de preenchimento, de toxina botulínica, de lasers, de bioestimuladores, feito por profissionais médicos, né, de credibilidade, elas contribuem e muito, né? O avanço nesses anos é soberano, é impactante. Então, desarmonizar já foi desarmonizado desde o início. Aquilo nunca foi harmônico do jeito que fez por ser feito erradamente. Agora, quando bem feito, é aquilo que você acha a pessoa melhor, tá natural, isso vale, isso é médico, né? Vale a pena. É verdade, disse tudo. Maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada a você. E se você que está assistindo a gente tem alguma dúvida, alguma sugestão, quer fazer alguma pergunta para a professora Mônica, pode mandar para a gente leva para ela e a Com o maior gente prazer. esclarece. Muito obrigada, professora, e até